Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem meio atacante argentino que, segundo as últimas informações, desperta interesse. Do Galo, Santiago Lencina, 20 anos de idade, está lá no River Plate, quem sabe. Pode chegar ao futebol brasileiro. E veremos tudo, galera, sobre o jogador no vídeo de hoje, inclusive lances dele, desde que se profissionalizou. Mas só depois de você deixar o like no nosso vídeo, comentar, hypar, se inscrever, aquilo tudo, que é de graça, rapidinho e ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Recados dados, sem mais delongas. Bora começar com os números do jogador na tela. Vamos nessa, pessoal. Números de Santiago Lencina nesse ano de 2026. Lembrando de novo, ele tem 20 anos de idade, 1,72 m, está jogando pelo River Plate, com 9 jogos no ano, 2 como titular, nenhum gol marcado, nenhuma assistência, 5 passes para finalização, 4 arremates com 25% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 9,9 vezes a cada 90 minutos, não sofreu nenhuma falta, acertou 81% dos passes que tentou, não tomou nenhum cartão amarelo e nem vermelho ao longo desse 2026. Massa do Galo, conta para mim nos comentários do vídeo, vocês estão animados com a possibilidade dessa contratação? Calma que ainda vai ter mais informação, opinião, lances do atleta ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro, tá bom? Tá rolando como sempre. O nosso cupom é FBScout10, que te dá 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro, tá bom? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Santiago Lencina, que está tendo agora, em 2026, praticamente a sua segunda temporada como jogador profissional. Em 2024 ele sobe ao profissional do River Plate, fica muito mais no banco, ele faz só um joguinho na equipe profissional. E no ano passado ele teve mais sequência e agora em 2026 na sua segunda temporada iniciando, né, como um jogador profissional. E não está tendo assim grande destaque, tá bom? Em 2025 ele teve um pouco mais de sequência do que em 2026. Não à toa o River Plate está colocando ele como uma opção, né, de negociação. Então, nessa temporada de 26, processo natural, né, pessoal? Um jogador que ainda está se firmando como titular, como profissional. O River Plate não foi um time organizado, né, em 2026, contrataram muito jogador, muita grife, pouco resultado, né, dentro de campo, e o Santiago Lencina acabou sendo muito mais um reserva mesmo do que um jogador que teve minutos ao longo dessa temporada. Então vai chegar um atleta que ainda está num franco processo de maturação, de formação como jogador profissional, beleza? E imagino que todos vocês estejam querendo ver lances do jogador, e veremos aqui no nosso vídeo. Mas antes disso, vamos começar a falar sobre suas características, ilustrando na tela o mapa de movimentação, o mapa de calor dele no ano passado. Beleza que ele teve mais sequência e fica mais fácil a gente poder observar. E o Santiago Lencina, pessoal, na minha opinião, ele é um meio atacante, ele é quase aquele enganche argentino. Muitos vão chamar ele de ponta direita, aí no noticiário, nas análises das redes sociais, só que eu não o vejo dessa forma, tá? Ainda mais no futebol brasileiro. Acho que se usarem ele aberto pelo lado direito do campo, não vai render, tá bom? Ele é canhoto, até faz a movimentação de pé trocado, né? Ele se posiciona mais à direita, vindo para dentro, mas como um meio atacante, tá bom? Um jogador canhotinho, um jogador que gosta de ter a bola próxima ao pé, aquele cara técnico, né, que gosta de procurar o passe entre linhas, o passe em profundidade, progride com a bola muito próxima ao pé, bate de média a longa distância, um cara que está sempre tentando a finalização. Poxa, FB, essas são características que podem se encaixar no lado do campo? Podem, mas eu não vejo o Santiago Lencina com capacidade de drible, com passada larga, com capacidade de fazer corredor defensivo para, na Liga Brasileira, ele ser um ponta pelo lado direito. É um jogador de apenas 20 anos de idade, ele pode evoluir fisicamente, pode evoluir taticamente, com certeza, tecnicamente também, e acabar se adaptando na ponta. Claro, nunca vou aqui chegar e falar que um jogador de 20 anos de idade está fadado a jogar de uma maneira, ainda mais um jogador com nível cognitivo, com a capacidade técnica que tem o Santiago Lencina. Mas conhecendo aqui o futebol brasileiro, tudo bem que o treinador do Galo é um treinador argentino, né? Mas pensando num longo prazo, eventualmente, com técnicos brasileiros, não duvido nada de colocar ele no corredor pelo lado direito, mas eu não o vejo rendendo dessa forma. Gostaria de ver ele como um meia, ou como um meia atacante, às vezes até um segundo atacante, claro, em muitos momentos, indo no lado direito do campo para trazer para a zona central na fase ofensiva, para poder fazer as jogadas ofensivas, mas não ficando preso ali no lado do campo, porque eu não vejo ele tendo plenas condições de fazer corredor aqui no futebol brasileiro. Então é um jogador que eu gostaria de ver um pouco mais próximo do gol. Aquele cara que, quando tá na zona central, ele consegue progredir com a bola dominada por dentro, uma característica um tanto quanto rara. O Lencina tem isso, então acho que para você poder ter o máximo do jogador, ele tem que estar um pouco mais próximo da zona central do campo, um pouco mais próximo do gol, um pouco mais próximo da região da grande área, tá bom? Ainda falando sobre suas características, pessoal, eu acho que a gente analisar o fundamento dos passes
é muito importante, ainda mais que o Lencina ele tem tudo para virar um meia com o passar do tempo, né? Então eu chamo na tela o raio-x de passe do Santiago Lencina no ano passado, e para vocês entenderem ainda mais a sua função em campo, estou comparando com o Gustavo Scarpa, também no ano passado, para vocês poderem ter uma ideia, tá bem? Eu vejo hoje o Santiago Lencina com características próximas ao do Scarpa. Eu até acho que o Scarpa tem muito mais capacidade de fazer corredor do que o Santiago Lencina, porque ele consegue fazer a corrida para trás com mais eficiência do que o Lencina. Mas reparem, a quantidade de passes em média a cada 90 minutos de dois é realmente relativamente parecido, né? O Lencina com quase 40 passes por partida, o Gustavo Scarpa com quase 45, ou seja, não é número de ponta, né? Ponta costuma pegar na bola entre 20 e 30 vezes passes por partida, né? 40 e poucos, você já começa a ter números de meia, né? Que é o caso ali do Gustavo Scarpa, um jogador que até na faixa de atuação de campo muito parecida com a do Santiago Lencina. Os dois têm uma verticalidade de passe muito parecida, né? O Scarpa 27%, o Santiago Lencina 25%. A grande diferença entre os dois é que o Scarpa ele vai um pouco mais atrás para poder carimbar a bola, tanto que ele tenta conectar o time com o terço final muito mais, né? 7,77 em média a cada 90 minutos contra 4,45 do Santiago Lencina. O Santiago Lencina é um cara que fica mais lá no entre linhas, mas no terço final ele não volta tanto para poder participar da primeira fase de construção. O Scarpa ainda tem um pouco mais esse cacuete do que o Lencina, mas repito, é um jogador que ainda pode mudar a sua forma de jogar. Inclusive, nós vimos alguns lances dele aqui no vídeo, lá no nosso outro canal, no Highlights, no FB Highlights, tem o vídeo de ações do Lencina, com erros e acertos. Eu vou deixar no final do vídeo, na telinha, e vou deixar no comentário fixado. Caso eu esqueça de colocar no comentário fixado, vocês me lembrem aí que eu coloco o linkzinho para vocês poderem ver o vídeo de fato dele no ano passado, errando, acertando, para vocês conhecerem um pouco mais o jogador, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Não faz ideia do que comentar? Comenta aí, Galão da Massa, coloca em caps lock para eu poder ver, curtir o seu comentário, porque isso vai estar me ajudando demais. E outra coisa, se inscreve no canal, pessoal, não custa nada, confere aí se você está inscrito, a maioria de vocês me assiste e não se inscreve desde a última janela. A torcida do Galo é uma das que mais está chegando junto aqui da FPTV, eu quero ver isso refletido no número de inscritos, tá bom? Bem, pessoal, eu falei que no ano passado foi realmente, de fato, a temporada que ele teve um pouco mais de sequência como profissional, jogou Libertadores e Liga Argentina. Então vamos ver o desempenho, né? Bora lá. Uma pequena comparação do ano passado do Santiago Lencina com a atual temporada. Lembrando que ano passado, pessoal, ele até chega a começar o ano jogando pela equipe de reservas, na equipe B do River Plate, depois ele sobe para a equipe profissional, ele chega até a viajar para a Copa do Mundo de clubes, e ali no segundo semestre que, de fato, ele começa a jogar, tendo 21 jogos, 11 como titular, 3 gols, nenhuma assistência, 2 pré-assistências, 18 passes para finalização e 8 arremates, com 62% de acerto no gol. Então, assim, não foi uma, meu Deus, impressionante, chegou acabando com a bola quando estreou como profissional, mas teve um pouco mais de sequência, chegou até a fazer os confrontos contra o Palmeiras na Copa Libertadores da América do ano passado, então ele estava conseguindo ter um pouco mais de sequência. Agora, em 2026, isso acabou sendo um pouquinho freado, tá bom? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa possibilidade? Quando eu estou gravando o vídeo, não sabemos se o negócio vai acontecer, né? Santiago Lencina reforçando o Galo. Como eu falei, eu estou gravando o vídeo aqui dia 19 de junho, poucas horas antes do Jogo do Brasil na Copa do Mundo. Não sei se vai ser empréstimo, se vai ser compra, como é que vão ser os termos da negociação. Se o Galo estiver disposendo de um grande valor para essa contratação, não gosto muito, mas também não acredito que isso vai estar acontecendo. Eu acho que o Santiago Lencina é um jogador que tem potencial, tem um alto teto de evolução, não à toa, um cara que fez parte até de seleção sub-20 da Argentina. Só que hoje, 2026, eu não vejo ele chegando para já ser um cara para render como titular num grande clube do futebol brasileiro. Eu acho que isso vai acontecer no médio prazo, é um cara que tem teto de evolução alto, tem potencial técnico interessante, se for utilizado bem, na faixa correta de campo, é um cara que tem potencial para agregar, mas é uma aposta no momento, em 2026. Se for uma operação de empréstimo, com opção de compra, vamos deixar ele se adaptar ao futebol brasileiro, não chegar com tanta pressão, tanto hype assim, acho sim que pode ser uma boa prospecção, mas não cobrem dele um jogador para chegar para resolver o problema. Em 2026 não acho que vai ser isso, ainda mais tendo que passar por um processo de adaptação. Ele claramente ainda é um jogador em formação, tá bom, pessoal? 20 anos de idade, não tem nem 40, 50 jogos ainda como jogador profissional, então tenham paciência, é um jogador que tem bom potencial, mas hoje, 2026, não chega para resolver, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta da conotação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!